Vamos aprender sobre investimento em fundos imobiliários? Já pensou em entrar num shopping e não somente comprar, mas também sendo dono de parte daquele shopping? Pirou de vez, né, Kelly? Quando você investe em fundo imobiliário, você se torna um dos donos de um imóvel e passa a receber também mensalmente o aluguel dos inquilinos. Aposto que se interessou. Vem, vamos aprender sobre o investimento em fundos imobiliários. Olá, meu nome é Kelly, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo e se você é novo por aqui, a esse canal. Por aqui nós falamos sobre educação financeira, ou seja, desde as dívidas, a organização, a parte comportamental, que é muito importante, até os investimentos. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para se tornar uma pessoa educada financeiramente. Se você vem acompanhando a playlist de investimentos, você viu que no último vídeo a gente começou a falar sobre os investimentos da renda variável. O primeiro investimento que a gente aprende na renda variável são os fundos imobiliários, apesar de não serem exatamente. É como se eles estivessem entre a renda fixa e a renda variável. Mas como eu trabalho com metodologia, é muito mais fácil para a gente aprender. Os fundos imobiliários têm a principal característica da renda variável, então eu já considero eles fazendo parte da renda variável. Essa característica principal dos investimentos da renda variável é que eles não têm um seguro por trás. Igual, por exemplo, a gente tem na renda fixa o FGC. Esses investimentos possuem um risco atrelado, por isso que a gente precisa estudar, aprender muito bem sobre o ativo, a qualidade daquele ativo, os fundamentos. Se você for somente pelos números, gráficos e indicações na internet, fique sabendo, você vai perder dinheiro. Então vamos lá, quando você já aprendeu, está investindo nos investimentos da renda fixa e começa a surgir a curiosidade, você quer aprender sobre os investimentos da renda variável, o primeiro investimento para você colocar o pezinho na renda variável são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, como o próprio nome sugere, tem a ver com imóveis. São grupos administradoras que fazem a gestão de imóveis. Esses imóveis podem ser galpões logísticos, sabe esses galpões que são centros de distribuição? Galpões de empresas, lajes corporativas, essas salas que são alugadas em prédios comerciais por empresas nas grandes capitais, shoppings, instituições de ensino. Essas gestoras cuidam desses imóveis que são alugados por essas empresas. Se eu invisto, se eu compro um fundo imobiliário, significa que eu estou comprando uma cota daquele fundo, uma cota daquele imóvel. Então, se aquele imóvel recebe aluguel dos inquilinos todos os meses, eu também passo a receber esse aluguel. Se eu tenho uma cota, eu vou receber dividendo referente a uma cota. Se eu tenho 100 cotas, eu vou receber dividendos referentes às 100 cotas. Por esse motivo que os fundos imobiliários chamam a atenção. Os investidores gostam por causa dessa possibilidade da renda passiva, você receber rendimentos todos os meses. Todos os investimentos da renda variável casam com os objetivos de longo prazo, lembra? E um deles é esse, ter renda passiva. Então, o seu objetivo de fazer sua própria aposentadoria, a sua independência financeira, você ter um salário, uma renda dos seus próprios investimentos, do seu próprio dinheiro. Mas para isso, você precisa escolher bons fundos imobiliários de qualidade. É preciso analisar a reputação, a administração da gestora desse fundo, há quanto tempo essa gestora está no mercado. O IPO desse fundo, o que é o IPO? É a entrada dele para a Bolsa de Valores, é quando ele abre o seu capital para os investidores. E esse IPO, o ideal é que ele seja, no mínimo, a partir de 3 anos. Por quê? Porque assim a gente consegue analisar o histórico desse fundo, como que essa gestora vem performando durante esse tempo. Um outro parâmetro é analisar o crescimento do patrimônio líquido. Como tem uma gestora por trás fazendo a administração desse fundo, a gente precisa pagar uma taxa de administração. E essa taxa, o ideal é que ela seja menor ou igual a 1%. É preciso analisar também a vacância, ou seja, o quanto daquele imóvel está vago. Por exemplo, se você investe num prédio que tem 10 salas corporativas e uma só está alugada, as outras 9 não estão alugadas. E aí, você acha que vai ser um bom negócio? Como está a concentração daquele fundo? Quantos ativos, quantos inquilinos tem? Olha só, supondo que você investe só num fundo imobiliário
que é somente um prédio e é somente de um inquilino? Se esse inquilino resolve rescindir contrato, ou então se dá um problema naquele prédio. Então, quanto maior a concentração desse fundo imobiliário, ou seja, quanto mais inquilinos, quanto mais ativos tiver, melhor. O preço da cota e o dividendo também são ótimos indicativos da qualidade do fundo. Geralmente, um fundo imobiliário de qualidade tem o preço da sua cota entre 100 a 200 reais. E o seu dividendo entre 60 centavos a R$1. Se estiverem muito abaixo disso, pode correr. Com certeza tem algum risco atrelado. Está próximo de terminar todos os contratos ou está envolvido em algum escândalo. E são esses que são indicados à torta e à direita pelos influencers na internet. Outra questão relacionada a isso também muito importante é que esses números baixos, o preço da cota, o dividendo, o que ele faz? Ele joga o dividend yield lá para cima. O que é o dividend yield? É uma porcentagem que leva em conta os dividendos e o preço da cota. E aí as pessoas acabam confundindo ele como a rentabilidade que tem lá na renda fixa. Não tem nada a ver. E aí quando a pessoa olha aquele dividend yield, aquela porcentagem alta, sem entender de onde surgiu aquela porcentagem, lascou. É sentença de perder dinheiro. Por isso, reforçando, os fundos imobiliários são ótimos investimentos, mas é preciso estudar, é preciso analisar. Se você for por indicações na internet, já sabe. Todas essas informações que eu te passei para analisar os fundos imobiliários, você encontra em sites gratuitos. Tem o Status Invest, tem o Clube FI e no próprio site do fundo imobiliário. Existem os fundos imobiliários de papel, aqueles que são atrelados ao setor imobiliário, ao CDI, à inflação, que é o IPCA. Tem os fundos imobiliários de tijolo, esses que eu dei alguns exemplos, galpões logísticos, lajes corporativas, shopping, faculdade, esses físicos mesmo. E tem os híbridos, que é um misto, é a mistura de papel com tijolo. E aí, Kelly, tem algum que é melhor? Você já sabe essa resposta. Não. Qual é uma das principais regrinhas dos investimentos? A diversificação. Quanto mais diversificado, melhor. Além de minimizar risco, você potencializa os seus resultados. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, como eu posso te ajudar através de uma mentoria a aprender sobre os investimentos, sobre os fundos imobiliários, deixa aqui para mim nos comentários. E se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like para mim, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Não esquece de compartilhar com a família, com os amigos. Eu aposto que eles também têm interesse em aprender. Até o próximo vídeo. Tchau!